A paz seja Jesus. Vamos dar continuidade aqui no nosso resumo agora do livro de Jeremias e falar um pouquinho sobre o profeta, né? Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Como todos sabem, né? Nós já terminamos o livro de Jeremias, o livro de Lamentações, e agora vamos para um breve resumo sobre o que nós lemos e o resumo sobre quem foi esse grande profeta. Amém? Eu vou estar lendo o que eu tenho aqui para vocês, né? Sobre o resumo e sobre quem foi Jeremias. Amém? Então vamos lá. Quem escreveu o livro de Jeremias, né? Jeremias, filho de Hilquias, ele pertencia a uma família sacerdotal que vivia na cidade de Benjamim. Jeremias é o que tem mais informações a seu respeito no Antigo Testamento. A data que Jeremias começou o seu ministério foi mais ou menos entre 626 anos antes de Cristo, no 13º reinado do rei Josias. E ele continuou a sua pregação após a queda de Jerusalém em 586 a.C. O resumo sobre o livro de Jeremias. Jeremias nasceu, né, em uma família sacerdote, como eu já disse aí, pregou no reino de Judá por aproximadamente 40 anos. Jeremias fez muitas profecias não muito animadoras para Judá. Jeremias é ridicularizado por causa das suas profecias, ocasionalmente espancado por conta delas e preso em um poço lamacento. Nós podemos ver isso no capítulo 38. O livro de Jeremias contém as profecias e as advertências dos ensinamentos que fizeram da parte de Jerusalém, haverem rejeitado Jeremias e outros profetas e continuarem a pecar. Mesmo Jeremias falando com eles, levando as profecias que o Senhor tinha mandado, eles continuaram no pecado. E Jerusalém foi destruída e muitos judeus foram levados cativos para a Babilônia por conta disso, né? Jeremias também prega em vários lugares, inclusive no portão do templo, onde várias metáforas para suplicar ao povo que melhorassem os seus caminhos. Jerusalém é conquistada e muitos judeus são levados cativos para a Babilônia. O profeta Jeremias foi preso e teve sua vida ameaçada várias vezes, né? Como nós podemos ver aí, conforme nós fomos lendo, nós vimos aí que Jeremias sofreu muito durante as suas profecias, né? Ele pregava contra o povo não gostava, né? Porque ele estava falando que Deus mandava, mas eles não se agradavam do que ouviam. Por isso, muitas vezes, Jeremias parecia detestar sua missão, pois ela lhe ocasionava grandes problemas, inclusive com seus parentes e conhecidos. Ele era alvo de zombaria e todos o amaldiçoavam. Com base nos detalhes registrados por Baruque, seu escriba, é possível perceber que Jeremias tinha uma personalidade forte e repleta de contrastes. Ele era um homem honesto, gentil, afetuoso, um profundo observador analítico e, ao mesmo tempo, inflexível. Amém? Esse aqui é o resumo do livro de Jeremias que nós lemos, onde contém, né, 52 capítulos. E Jeremias é um dos profetas maiores no Antigo Testamento. Amém? Agora vamos para o resumo de Lamentações. Quem escreveu, né, é atribuído tradicionalmente a Jeremias, por volta de 586 a.C., logo após a queda de Jerusalém perante os babilônios. Este é um dos livros mais tristes já escritos. Trata-se de uma série de poemas que lamentam a destruição de Jerusalém. Né? Para quem não sabia aí, agora está sabendo, inclusive eu. E os sofrimentos do povo, do cativeiro efetuado pelo exército babilônico. Jeremias lamenta a condição desolada de Jerusalém após a destruição pelos babilônicos. Depois de exaltar a nação judaica do sul e obedecer a Deus, o profeta Jeremias testemunhou o castigo que ele mesmo previra, né? Ele pôde ver aquilo que Deus falou com ele que ia fazer, né? Deus já tinha falado com ele e ele foi lá, avisou o povo, falou com eles, parem de pecar, senão vai acontecer isso e isso. Eles não pararam, não deixaram o pecado, pagaram pelos seus erros e Jeremias pôde assistir isso, né? Por isso ele ficou muito triste, né? Vendo aquilo tudo acontecer. A visão
traz lágrimas aos olhos de Jeremias. As lágrimas tomaram seus olhos. Isso a gente pode ver lá no capítulo 1:16. E lhe dará, de Lamentações, e lhe dá o apelido de profeta chorão. As lamentações terminam com um grito de lamento, a não ser que tenhas nos rejeitado de forma completa, e contra nós não tenha limite a tua ira. Isso foi no capítulo 5, versículo 22. Jeremias compara as condições dos judeus antes e depois da destruição de Jerusalém. Ele se entristece ao perceber o estado lamentável do povo e reconhece que essa situação é resultado do pecado. Jeremias ora por aqueles que sobreviveram à destruição de Jerusalém, suplicando a Deus que veja a desolação deles, perdoe-os e permita-lhes retornar ao Senhor e ser restaurados como um povo. Amém? Para quem vem acompanhando as minhas leituras aí, as orações, já perceberam que eu me comparo, assim, né? Se tem uma pessoa da Bíblia assim que eu poderia estar me comparando, ou, né? Eu me comparo com Jeremias. Por quê? Eu tenho chamado para fazer a obra do Senhor. Isso não é de hoje, ele já vem me falando há muito tempo. Eu me sinto não preparada, despreparada. Eu gravo aqui na internet, às vezes eu tenho até chamado para estar pregando aí, né? Já me chamaram para estar pregando e eu com medo de não conseguir, não fui, porque às vezes eu me sinto pequena para fazer a obra do Senhor. Mas eu sei que se ele tem um chamado na minha vida, ele vai me usar. E ao mesmo tempo também eu sinto muita dor pelas pessoas que eu vejo aí perdidas no mundo. Muitas vezes eu começo a orar e eu começo a lembrar de pessoas que não aceitou Jesus ainda na vida, que está sofrendo aí no mundo porque quer. Mas mesmo assim eu sinto dor por elas. E eu choro por elas, eu oro, eu peço a Deus para tocar o coração delas, para que venham aceitar Jesus, para que venham para os caminhos do Senhor. Então assim, eu me comparo a ele. Mesmo não tendo, né, uma comparação tão, porque ele foi um grande profeta, não tem, né, hoje em dia profeta tão bom, tão grandioso como aqueles profetas daquela época, não só Jeremias, mas todos os grandes profetas que o Senhor usou naqueles tempos, né? E eu creio que se nós dar lugar, ele nos usa hoje também, como ele usava naquela época. O importante é a gente buscar a Deus, nos santificar, orar, jejuar, buscar, vigiar, porque Deus ainda usa nos tempos de hoje, assim como ele usava nos tempos de antigamente. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos continuar orando, vamos continuar buscando o Senhor, vamos continuar na leitura da Bíblia aí. Os nossos próximos vídeos agora serão com a leitura de Mateus, no Novo Testamento, um dos evangelhos de Jesus Cristo. Estaremos começando em Mateus, no próximo vídeo. Amém? Que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, o seu trabalho, tudo que você tocar seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Fiquem com Deus.